Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Eu quero convidá-los, para o nosso estudo dessa noite. Eu quero falar com vocês nessa ocasião sobre administração eclesiástica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre a nossa origem, e sobre alguns conceitos que normalmente nós tratamos na classe de catecúmenos. Como nós estamos no confinamento e temos alguns irmãos recém-chegados em nossa igreja, se faz necessário nós tratarmos aí sobre esse assunto. Bem, no sumário, eu quero tratar o seguinte com você. E a igreja, né? Nós temos um conceito bíblico para darmos para a igreja. Como surgiu a igreja presbiteriana? A implantação do sistema, ou do presbiterianismo no Brasil. Quem foi esse missionário americano que aqui chegou, chamado Ashbel Green Simonton? Como se é realizado a recepção de membros também na igreja presbiteriana do Brasil, o governo, da igreja presbiteriana, e também vou falar um pouquinho sobre concílio e os requisitos para ser presbítero e também diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, você sabe muito bem, de acordo com aquilo que nós encontramos, inclusive na carta de Paulo à Igreja de Corinto, a igreja é um corpo, nós chamamos de o corpo místico de Cristo, que é formado por todos os seus verdadeiros servos. Segundo a teologia reformada, há dois tipos de igreja. A igreja invisível, constituída por todos aqueles que foram salvos, estão sendo salvos no presente, aqueles que serão salvos no futuro. Chamamos também de igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja da glória, a igreja do porvir, a igreja reunida assim por todos os eleitos. E também temos o conceito de igreja militante, ou igreja visível, que é a igreja propriamente dita, constituída por todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, como exemplo aqui, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, todos esses, compõem a igreja visível. Agora, o que diferencia a igreja visível da igreja invisível? Todos os membros da igreja invisível, né, os salvos, fazem parte da igreja visível. No entanto, não significa que os membros da igreja visível farão parte da igreja invisível. Porque aqui na igreja visível, o templo, a igreja que nós enxergamos, está todos os membros, os salvos e os não salvos, o joio e o trigo. E não é possível fazer a separação destes nesse primeiro momento. No entanto, só o Senhor sabe aqueles que irão se salvar, aqueles que já foram eleitos, aqueles que permanecerão fiéis até o fim. Então, esses que permanecerão fiéis até o fim, os eleitos, os salvos do passado, do presente e do futuro, são exatamente aqueles que vão compor essa igreja que é chamada igreja invisível. Então, para ficar fácil para você, se alguém perguntar igreja visível, é fácil, é a igreja que a gente vê hoje, presbiteriana, assembleia, metodista, batista. Igreja invisível é a igreja dos salvos, que só o Senhor sabe aqueles que de fato pertencem a Ele e que irão compor esta igreja. Como surgiu a igreja presbiteriana? Bem, as primeiras igrejas reformadas, surgiram no final ali do século XVI. E alguns eventos, como o retorno do líder reformado chamado John Knox. John Knox ele passou um período, alguns anos, refugiado em Genebra. Ele estudou com João Calvino e, após regressar ao seu país, que era a Escócia, no ano de 1559, ele ali também promulgou uma reforma teológica e o parlamento escocês decidiu, então, abandonar o catolicismo e abraçar a fé reformada. E a fé reformada, não só eles abraçaram, mas a fé reformada se tornou a religião oficial dos escoceses, e eles adotaram como sistema de governo o governo presbiterial. Então, essa igreja nacional, que agora está nascendo na Escócia, no ano de 1560, com John Knox, vai ser, então, a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, então, nascia nessa ocasião. É importante nós pensarmos sobre isso, porque tem muitas pessoas que atribuem a igreja presbiteriana a João Calvino.
João Calvino foi um grande reformador que sistematizou a Bíblia, talvez um dos maiores pensadores da Reforma. No entanto, é claro que nós adotamos vários dos seus ensinos, mas a igreja presbiteriana não significa que é uma igreja calvinista porque segue todas as orientações de Calvino. A nossa doutrina, ela segue o padrão de fé de um Westminster, né? Que é aquele padrão doutrinário que nós adotamos, né? E hoje nós temos nos símbolos de fé três documentos: o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e a própria Confissão de Westminster. No entanto, João Calvino não é o fundador da Igreja Presbiteriana, mas sim John Knox. Então, a nossa igreja ela vem da Escócia e ela nasce nesse contexto aí do ano de 1560, quando o parlamento escocês abandona, né, abole o catolicismo romano e abraça a fé reformada de cunho presbiteriano. Então, é assim que surge a nossa igreja. Bem, como surgiu o presbiterianismo no Brasil, né, no nosso continente sul-americano e propriamente aqui no Brasil? No século XVI, houve algumas tentativas de implementação do presbiterianismo no Brasil, através dos franceses, né, que aqui chegaram no ano de 1557. Os franceses, você com certeza já conhece essa história, né, através da história do Brasil, que você estudou na escola. Os franceses foram expulsos pelos portugueses no ano de 1567. Uma outra tentativa posterior foi através dos holandeses em 1624 e também em 1630. 1624 e 1630. No entanto, em 1654, esses holandeses também foram expulsos pelos portugueses e todas as comunidades presbiterianas que eles haviam plantado no Nordeste, todas elas também desapareceram. Somente, né, no dia 12 de agosto do ano de 1859, é que desembarcou aqui no país o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton ele tinha apenas 26 anos de idade. Seu ministério foi um ministério muito curto, durou apenas 8 anos. Simonton veio a falecer, né, vitimado por febre amarela, morreu em São Paulo, no dia 8 de dezembro de 1867. É importante destacar que nesse período do Brasil colonial, havia uma religião oficial que era o catolicismo romano. Havia um veto imperial, né, promulgado pelo imperador, de que os movimentos protestantes eles não podiam se reunir em lugares que fossem caracterizados como um templo religioso. É por isso que hoje as nossas igrejas se parecem com bares, com boates, com casas noturnas e não propriamente com igrejas. Quando eu falo que se parecer com igreja, é nessa formação gótica, nessa formação, nessa estrutura renascentista, como é a maioria das igrejas católicas, né? Com exceção da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que inclusive algumas pessoas, quando olham para essa igreja, perguntam para mim, perguntam para você certamente: ah, você é membro daquela igreja que tem uma ali no Rio de Janeiro que parece uma igreja católica? Nós respondemos: não, é uma igreja que se parece com igreja, mas por causa do veto imperial, né, por as igrejas ter que se reunir em galpões, em garagens, em lugares que não se caracterizassem como igreja, nós acabamos perdendo esse hábito de construir igrejas com esse formato. É importante também destacar que quando Simonton chega ao Brasil, ele já encontra aqui um trabalho de protestantes, né? Como exemplo, já havia aqui um trabalho realizado pela igreja anglicana, né? Que nós chamamos de movimento de capelania. A igreja anglicana, após o tratado comercial, né, de Dom João, no ano de 1810, quando ele abre os portos do Brasil para os ingleses, junto com os ingleses vieram alguns missionários anglicanos, não para evangelizar os brasileiros, mas para prestar assistência de capelania, né, nos navios ingleses, né, no caso, para esses que aqui trabalhavam. Uma outra igreja que também já estava presente aqui, uma igreja protestante, era a igreja luterana, que nós vamos chamar de movimento de imigração. A igreja luterana também não veio aqui para evangelizar os brasileiros, mas ela veio para o Brasil para trabalhar com os imigrantes alemães, né,
que estavam migrando, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, a região de Petrópolis e Nova Friburgo, e no sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul. Então, só posteriormente, no ano de 1855 e alguns anos posteriores, que começam a chegar alguns missionários, né, que vão de fato se preocupar com a evangelização dos brasileiros. E já havia aqui, quando Simonton chegou, o Dr. Calley, né, um médico escocês que, inclusive sua esposa Sarah Calley, é compositora de vários hinos, né, que estão na nossa hinologia, o Inário Novo Cântico. Então Simonton ele encontra esse cenário. O que diferencia esse movimento missionário, né, de Simonton, do Dr. Calley e dos demais, né, do movimento de capelania e de imigração, é que eles agora realizam um trabalho de fato de evangelização dos brasileiros. E é muito curioso que Simonton ele chega no Brasil sem falar a língua portuguesa. E miraculosamente, em poucos meses, ele aprende a falar português. Mas ele inicia o seu trabalho lá nos navios, né, prestando também assistência de capelania para a Igreja Anglicana. Simonton teve esse ministério curto, mas ele plantou seminários, deixou igrejas organizadas, inclusive um presbitério aqui. E conta, né, a história que Simonton decidiu vir para o Brasil enquanto ele estudava, né, no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, e ele entrou na capela do seminário e ouviu um sermão estimulante do seu professor, o Dr. Charles Hodge. E ouvindo esse sermão estimulante, ele decide, então, vir para o Brasil, um país, né, pobre, né, com condições sanitárias difíceis, no entanto, que ele foi vitimado pela febre amarela. Estamos vivendo esse período aí do coronavírus, né, do Covid-19, e é interessante que a nossa igreja ela surge dentro de um contexto de uma grande epidemia que era a febre amarela nesse contexto aí. Então, esse é o personagem Ashbel Green Simonton, esse americano que chegou aqui no dia 12 de agosto do ano de 1859 e plantou a igreja presbiteriana no Brasil. Isso também é importante destacar, porque no dia 12 de agosto, alguns acabam de forma equivocada comemorando o Dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não podemos fazer isso. Nós comemoramos a chegada do presbiterianismo no Brasil, porque não era uma igreja brasileira ainda, mas era uma igreja americana atuando em solo brasileiro, porque essa frente missionária ela era sustentada pelo Sínodo de Baltimore, nos Estados Unidos, através de duas frentes missionárias, o Comitê de Nashville, na Pensilvânia, e a Junta de Nova York. Então, eram essas duas frentes missionárias ligadas ao Sínodo de Baltimore que sustentava, né, e enviava os missionários para trabalhar em nosso território. Então, a igreja ela só vai se tornar uma igreja nacional quando ela rompe com o Sínodo americano de Baltimore e surge, então, o Sínodo do Brasil, já no ano de 1888. Como se dá a admissão de membros na Igreja Presbiteriana do Brasil? Bem, a admissão de membros na Igreja Presbiteriana, ela obedece a alguns critérios. Em primeiro lugar, as pessoas batizadas na infância numa igreja evangélica, elas são admitidas como membros, né, na nossa igreja mediante a pública profissão de fé. É um exemplo, nós batizamos crianças, mas elas se tornam membros menores. Então, a criança que, no caso, numa outra igreja, ela não foi batizada, mas ela foi apresentada ao Senhor, ela entra na nossa igreja, ela vai caminhar, ela pode até ser batizada, porém ela vai ser um membro menor. Somente quando ela faz a pública profissão de fé é que ela se torna, né, membro maior da nossa igreja. Bem, pessoas que nunca foram batizadas numa igreja evangélica, elas recebem o batismo, quer dizer, elas passam pelas águas e também fazem a sua pública profissão de fé. Isso normalmente acontece com alguém que já tem uma idade acima já de 16, 17 anos, né, ou um adulto, e aí ele vem para a igreja presbiteriana, não sendo membro de nenhuma igreja evangélica, e assim recebe o batismo, e juntamente com esse batismo ele professa publicamente diante de Deus e diante da congregação que a sua fé agora está em Cristo. Bem, o terceiro ponto são as pessoas que vêm de uma outra igreja evangélica e não trazem carta de transferência, elas são
admitidas pelo conselho da igreja mediante uma solicitação por escrito. Um exemplo, uma pessoa veio de uma igreja batista, está frequentando a igreja presbiteriana durante algum tempo. Ela pode conversar com o seu pastor e solicitar, né, que ela seja recebida nessa igreja, ou ela pode fazer um documento, uma carta, fazer uma solicitação por escrito e também apresentar ao conselho, solicitando assim o seu recebimento, né, nessa igreja presbiteriana do Brasil. O governo da igreja presbiteriana é um governo presbiterial, né? Hoje nós temos três formas de governo nas igrejas brasileiras: o governo episcopal, onde eu vou usar um termo assim mais direto, tá? Um governa todos, seria mais ou menos isso. Temos o governo congregacional, o governo episcopal é muito presente no movimento evangélico, nas Assembleias de Deus e em algumas igrejas de cunho neopentecostal. Temos o governo congregacional, que é muito presente nas igrejas batistas. Nós dizemos que todos governam, né? Todos os assuntos são levados para a Assembleia. E nós temos o governo presbiterial, que é o nosso governo, onde nós chamamos também de governo republicano ou representativo, onde apenas uns governam. É claro que nós temos assembleias na igreja presbiteriana, onde alguns assuntos são para consulta da igreja ou para informação da igreja, mas as decisões mais importantes elas são tomadas no conselho, cujo pastor é o presidente e ele também tem o auxílio dos presbíteros regentes, né, que estão ali juntamente com o pastor, desculpe, administrando a igreja. Então, você como membro, você elege esse representante que é o presbítero, e o presbítero ele está no conselho lutando por aquilo que é o que vai ser o melhor pela igreja. Quando eu digo lutar aqui, não é no sentido de briga, mas é de trazer sugestões, orientações. Então, esse pequeno concílio, desculpa, esse concílio local, que é chamado de conselho, ele é formado pelo pastor e pelos presbíteros da igreja, né, que foram eleitos à Assembleia da Igreja. Também temos a junta diaconal. A junta diaconal ela trabalha sob supervisão do conselho. A junta diaconal é constituída por todos os diáconos de uma igreja local e esses oficiais também foram eleitos, né, pela Assembleia Local da Igreja. Os diáconos eles cuidam da assistência social promovida pela igreja, cuidam da ordem do templo e de todas as dependências da igreja. E é importante frisar aqui que junta diaconal e conselho não existe uma hierarquia ou uma trindade, né? Tal pastor, tal presbítero e tal diácono. Não, na verdade é uma linha. São oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esses oficiais, né, com exceção do pastor, que não é membro da igreja, ele é membro do presbitério, porém ele é eleito na igreja para exercer o seu mandato nela, eles são oficiais que estão administrando a igreja, para que a igreja caminhe, né, para que ela funcione de acordo com os padrões estabelecidos, né, pela palavra de Deus. Acima do conselho, né, quando a gente vai tratar de concílios, nós temos o presbitério. O presbitério cuida de um grupo de igrejas, né, de uma determinada região, e temos o sínodo, que cuida de alguns presbitérios que, consequentemente, têm as suas igrejas. E, acima de todos os concílios e presbitérios e igrejas por toda a terra pátria, né, por todo o Brasil, nós temos o Supremo Concílio. Então, o que é um concílio? O concílio é uma assembleia constituída de pastores e presbíteros. Os concílios da Igreja Presbiteriana, em ordem ascendente, são, na primeira instância local, é o conselho, que exerce uma jurisdição sobre a igreja local. Depois nós temos uma outra instância, que é o presbitério, que tem jurisdição sobre os pastores e sobre os conselhos, né? No caso das igrejas que estão jurisdicionadas dentro do presbitério. Temos o sínodo, que exerce jurisdição sobre vários presbitérios de uma determinada região. Como exemplo, o nosso presbitério é o presbitério de Mesquita. O nosso sínodo é o sínodo Baixada Fluminense. Então, o sínodo Baixada Fluminense ele é composto por 3 presbitérios. O presbitério de Mesquita, o presbitério de São João de Meriti e o presbitério de Vilar dos Teles. Então, cada um desses presbitérios tem as suas igrejas locais.
Então, essas igrejas locais, vamos supor que cada presbitério tem em torno de 10 a 12 a 15 igrejas. Então, esses presbitérios juntos, eles formam o sínodo. E aí estamos falando em torno de 30 a 40 igrejas, né, jurisdicionadas por esse sínodo, por esse concílio. E acima desse concílio está o Supremo Concílio, volto a informar, que exerce jurisdição sobre todos os concílios do nosso país. Na nossa Constituição, no capítulo 4, sobre o governo na igreja, na sua primeira seção, nós vamos encontrar o seguinte no artigo 25. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, né? Docente, já diz a palavra, é aquele que ensina. Então, não é que o pastor vai ser chamado de presbítero, né? Já fizeram isso uma vez. Uma irmã da pastora na Igreja Batista falou para mim, mas vocês aqui, então, são chamados de presbíteros, né? Aí ela virou para mim, então, presbítero. Eu falei, não, minha irmã, eu sou chamado de pastor mesmo. No entanto, de forma administrativa, nós somos conhecidos como presbíteros, só que docentes, né? Aquele que ensina, porque pastorear, pregar, cuidar é ensinar a igreja, é orientar as ovelhas nesse caminho a qual o Senhor assim nos dirige, através do seu Santo Espírito e também através da sua palavra, que é a sua revelação, né? Para todos nós. E temos também outros oficiais, que são os presbíteros regentes e também os diáconos. Então, os presbíteros regentes é o presbítero propriamente dito, né? Na nossa igreja temos 3 presbíteros: o presbítero Isael, presbítero Edson Dutra e o presbítero Edmilson. Então, esses presbíteros, eles compõem essa administração da igreja através do conselho. E, volto a dizer, não abaixo, não inferior, porém em igualdade aos presbíteros, seja ele docente ou regente, estão os nossos diáconos. E aí tem um ponto aqui que muitos irmãos em muitas igrejas estão pecando. Durante muito tempo, acreditava-se que o presbítero ele era oficial da IPB e o diácono é oficial da igreja local. Na verdade, ambos são oficiais da IPB. E aí nós vamos ver no parágrafo 1º que estes ofícios, que ofícios? Dos presbíteros e dos diáconos. São ofícios perpétuos, mas o seu exercício ele é temporário. Significa o seguinte: tanto presbítero ou como diácono, eles são eleitos por um período de 5 anos. Então, se ultrapassar, né, no caso, 6 meses antes do vencimento do seu mandato, é necessário fazer uma assembleia para a reeleição ou a eleição de alguém para suprir a vacância desse cargo. Então, se um diácono ou presbítero deixar de ser eleito, ele não está exercendo o seu ofício. No entanto, ele entra naquilo que nós chamamos de indisponibilidade. No entanto, para toda a sua vida, ele continuará a ser presbítero e também diácono. Ele não está no exercício da função, porém, ele continuará sendo chamado de presbítero e diácono, porque assim o é. Ele foi eleito e a nossa Constituição diz que esse ofício é perpétuo. O que é temporário é o seu exercício. E o que é necessário para exercer essa função? Para o presbítero ou para o diaconato, eles precisam ser eleitos, são homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. E os ministros, né, ou presbíteros são oficiais também de concílios da igreja presbiteriana. Então, o pastor ele é membro do presbitério. O presbítero não, ele não tem assento no presbitério, mas ele é eleito dentro do seu conselho para representar a igreja no presbitério. Então, quando o concílio se reúne, né, o presbitério, o pastor já é membro do presbitério. Um exemplo, eu no presbitério não represento vocês, igreja de Vila Norma, mas eu tenho um presbítero na nossa igreja que é eleito pelo conselho para representar as demandas da nossa igreja junto ao presbitério. Então, é assim que funciona o governo da nossa igreja, tá, irmãos? E aí a gente fica aqui nos requisitos para o oficialato, né? A nossa Constituição diz que para exercer
O oficialato na Igreja Presbiteriana do Brasil, além de ser civilmente capaz e ser maior de 18 anos, em estar em comunhão com a sua igreja por mais de um ano, é necessário também ser são na fé, prudente no agir, discreto no falar e exemplo de santidade na vida, seguindo a orientação da carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, dos versos de 1 a 13, e também a carta de Tito, no capítulo 1, dos versos 5 ao versículo de número 9. Então, deve ser membro da igreja, em plena comunhão com ela, ser maior de 18 anos, civilmente capaz, assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres e estar convicto que Deus o chama para o exercício de qualquer um desses ofícios. Não é somente, nós não votamos no presbítero e no diácono porque ele é nosso amigo, porque é alguém que você vê com regularidade na igreja, mas você precisa entender que é uma vocação. Existem pessoas vocacionadas para o diaconato e que foram vocacionados para o presbiterato. O grande problema é que às vezes nós achamos que isso é uma promoção. Olhamos para o diácono que já trabalha muito tempo como diácono na igreja e às vezes pensamos, opa, está na hora de promover o diácono a presbítero. Isso é um erro, meus irmãos, é um equívoco, porque ao fazer isso, às vezes você vai interromper um chamado lindo, uma vocação maravilhosa que aquele irmão exercia no diaconato, e ele vai ser, às vezes, um presbítero que não vai exercer com maestria o presbiterato como ele fazia no diaconato, porque a sua vocação era o diaconato. A mesma coisa também pode acontecer com o presbítero. Então, quando surge uma eleição para presbítero, quem pode ser votado? Aquele que já é diácono? Não. Qualquer membro que esteja em comunhão com a igreja, que seja maior de 18 anos, que seja civilmente capaz, assíduo e pontual no cumprimento dos seus deveres e que ele entenda que ele tenha essa vocação para exercer o presbiterato. Então, precisamos sempre lembrar disso ao exercer, a nossa cidadania dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil através do nosso voto. Eu quero encerrar aqui essa aula e, como referencial teórico, eu utilizei o Manual Presbiteriano. Eu botei essa capinha de 2013, mas eu já uso uma mais nova, de 2019. Eu também gosto muito do livreto que normalmente eu presenteio aos irmãos da classe Catecúmenos, que é o livro ou o livreto A Razão da Nossa Fé, e um livro, que eu também gosto de utilizar, do meu professor e orientador de monografia lá no mestrado, que é o reverendo Alderic Souza Matos, ou melhor, Alderic Souza de Matos, que escreveu juntamente com Adão Carlos Nascimento. Então, uma obra belíssima que você pode adquirir com o título O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar aqui essa aula e que o Senhor continue assim abençoando as nossas vidas e, consequentemente, a sua vida. Que Deus assim te abençoe, meu irmão, e também minha irmã.